Boa noite. Nosso grupo irá falar sobre gestão estratégica de custos em sistemas agroindustriais. Então, se for controlada corretamente os custos de produção, a agroindústria ela terá melhores condições de sustentação a longo prazo. A contabilidade de custo é uma grande ferramenta de tomada de decisões gerenciais e também ela é uma aliada na definição estratégica, principalmente dos custos de produção. A contabilidade ela acompanha mudanças e exigências impostas pelos compromissos das pessoas e das empresas com o Estado. Ela é um sistema de informação capacitado para fazer prestações de serviços ou prestação de contas de modo formal e definitivo. A agroindústria ela investe gradativamente em sistemas de alta tecnologia, em pesquisa de novos produtos e na capacitação de colaboradores. Então, a gestão de custos também está relacionada a isso. Agora eu vou falar sobre gestão de custos na produção. Então, o nível de capacitação gerencial de cadeias agroindustriais, ela apresenta em geral uma grande variação entre empresas. As indústrias de insumos são normalmente mais profissionalizadas do que as empresas de produção agrícola, o que já não ocorre em relação às agroindústrias. O processo de tomada de decisões do pequeno produtor ele é baseado em uma racionalidade própria, mas é ele que é responsável por uma boa parte da produção agrícola, do abastecimento de matérias-primas nas agroindústrias e também ele é o proprietário de uma parte significativa de rebanhos. O pequeno produtor ele não cogita, a princípio, a mudança do ramo ou do setor em que atua em função da diminuição de renda. O que não se verifica tão naturalmente nos outros elos de cadeias produtivas. Falar um pouco sobre como funciona a contabilidade nos sistemas agroindustriais. No setor agroindustrial, especialmente na produção primária, o conhecimento técnico relacionado aos processos produtivos são tratado como prioridade, porém também é importante o entendimento da dinâmica dos resultados financeiros. Enfim, na gestão de grande parte das empresas rurais está focado os fatores técnicos da produção. Isso significa que o setor agroindustrial, contudo, necessita especialmente de sistemas geradores de informações que indiquem a correta dimensão dos seus custos, pois o espaço de tempo entre a produção e a venda, ou seja, entre os custos e a receita, foge à simplicidade dos outros tipos de negócios. Vamos falar sobre o sistema de custeios, né? Ele é um sistema de operação de custo que não garante um sucesso da empresa. Ou seja, é um sistema de contabilidade que não funciona de maneira adequada, pode levar os gerentes a tomarem decisões erradas. Um sistema de custeio representa um conduto que recolhe dados em diversos pontos. Processa-os e emite, com base neles, relatórios que servirão de base para a tomada de decisão. Agora vamos falar sobre custo padrão. O custo padrão também é entendido como sendo o custo ideal de produção de um bem. De acordo com Martins, o custo padrão seria o valor conseguido com o uso das melhores matérias-primas possíveis, com a mais eficiente mão de obra viável. O uso de custo padrão é restrito como ferramenta gerencial, pois serve principalmente como gerador de um valor comparativo ao final de um exercício. Olá, vou falar sobre o custeio por absorção. O custeio por absorção é um método muito utilizado pelas empresas para melhor entender o custo de produção da mesma. Ele também é conhecido como custeio integral, devido considerar como custo do produto todos os custos com a fabricação, sejam eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis.
O custeio por absorção, ele serve para calcular o custo total de um produto, considerando todos os custos diretos como matéria-prima e tributações, e também os custos compartilhados, como aluguel, lá onde funciona a empresa, manutenção de equipamentos, entre outros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o custeio direto. O custeio direto, ele se aplica somente os custos variáveis aos custos dos produtos. O método de custeio direto, ele tem um impacto diferente sobre os lucros quando ele é comparado ao custeio por absorção. Isso porque os custos fixos desse método são tratados como periódicos e devem ser debitados à receita assim imediatamente após o desembolso e não às unidades produzidas. Então, agora o custeio baseado com a atividade ABC como ferramenta estratégica. Então, o método ABC, com sua abordagem de direcionadores de custos, ele é capaz de auxiliar o gestor a decidir sobre questões estratégicas da empresa, pois na medida em que surgem as mudanças no ambiente competitivo, alguns direcionadores eles se mostram mais importantes do que outros e as alterações elas se fazem mais evidentes. E para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o método ABC, a Mônica vai falar com vocês sobre esse e outros. Tá? Bom, eu vou falar um pouco sobre o método ABC e seu foco nas atividades. Bom, o nível de análise relevante para o estudo e a construção da cadeia de valor de um produto é com certeza a atividade. E pode-se observar que as empresas de uma cadeia produtiva estão interligadas por atividades comuns. Por exemplo, na agroindústria, na bovinocultura de corte, que podem ser o transporte do gado, que inicia na fazenda e termina no frigorífico, e também o transporte da carne até o açougue, e entre outras questões. Bom, dessa forma, a atividade separa a gestão estratégica e cada uma das atividades da empresa também gera informações, além de criar ativos e passivos financeiros. Bom, o primeiro passo para a aplicação do método ABC é a identificação das atividades e relevantes em cada departamento da agroindústria. Bom, uma questão bastante importante que eu irei ressaltar agora é o método ABC e a visão do fluxo de custos. Bom, o custeio baseado em atividades, ele busca rastrear os gastos para analisar e monitorar em diversas rotas da utilização dos recursos. Então, um dos mais importantes benefícios do ABC é a sua capacidade de acompanhamento das ações da empresa. O ABC, ele visa principalmente ao aperfeiçoamento dos processos, captando o custo das atividades que poderão ser realizadas em vários setores da empresa. Portanto, as empresas devem procurar aplicar ferramentas versáteis e integradas ao processo de gestão. Por quê? Para que as operações se desenvolvam e possam ser constantemente avaliadas e aprimoradas.